Vamos para a palavra do Senhor. Nós estamos, eu vou continuar a palavra de domingo. Domingo eu trouxe uma palavra sobre o tema alinhados com Jesus para o hoje e até a eternidade. E hoje eu quero partir então para falar mais um pouquinho. Domingo passado nós falamos sobre 3 coisas. Falamos basicamente em Lucas 12. Estivemos lendo, e é óbvio eu não vou ler aqui, só vou relembrar o que falamos aqui nos 3 pontos principais. Pois bem, em primeiro lugar, nós falamos que, segundo Jesus, e Lucas 12 são ensinamentos dele, é loucura entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus. Olha aí, obrigado aí, vocês foram rápidos, né? Eu nem tinha pedido para preparar. Aliás, deixa eu até dizer para você, gente, você não vê aqui, por exemplo, lá atrás está a Rebeca. A Rebeca você quase nem vê na igreja, que ela sempre fica lá atrás. Mas louvado seja Deus por sua vida, Rebeca, que é a pessoa que mais fica ali. Todos vocês que têm servido no Ministério de Mídia, mas a Rebeca é a que está ali quase todo o tempo. Quando ela não está trabalhando, quando pode estar na igreja, ela está ali e ela fica ali, né? Mas ela está servindo e tem um coração realmente de serva, de querer abençoar. E por anos, né? Rebeca está ali. Muito obrigado, Rebeca. Louvado seja Deus pela sua vida, por esse ministério tão lindo que Deus te deu e que você, apesar de não ser vista pelos homens, não é? Você é vista por Deus, que está vendo aí o seu esforço, o seu trabalho, sua dedicação, né? Todos os demais aí que têm servido na mídia, Deus abençoe você. Pastor Fábio, ele tem sido responsável por esse ministério. Aliás, nós estamos precisando de pessoas também para servir no Ministério de Mídia. Você que tem habilidade com computação, você pode procurar o pastor Fábio e dizer: pastor, eu quero servir no ministério, tá bom? Temos aí quinta, domingo, enfim, você pode falar com o pastor Fábio e servir. Aliás, falando em servir, às vezes Deus está incomodando você para servir em alguma coisa aqui. Gente, a gente precisa de gente para servir, né? Então, para trabalhar, para estar movendo, mesmo existem ministérios que é um pouquinho mais complicado, porque você tem que entrar, você tem que ter habilidades maiores. Outros não, outros você só tem que ter disposição e tempo. Depende. Mas aquilo que Deus está falando para você, faz. Venha conversar com um dos pastores, fale com alguns de nós, e você pode, então, talvez estar também se envolvendo em outros ministérios que servem no momento do culto ou em outros momentos que têm a ver com a igreja. Pois bem, falamos que é loucura entesourar para si mesmo e não ser rico para com Deus. Quem que falou isso? Foi o pastor Elias? Não. Eu só reproduzi o que Jesus falou para nós em Lucas 12. Eu só pontuei aqui 3 coisas. Segunda coisa, Jesus nos livra das preocupações e da ansiedade e nos acrescenta tudo o que precisamos quando o buscamos em primeiro lugar. Quem que falou isso aqui, gente? Foi o pastor Elias? Não, eu só reproduzi o que Jesus falou, tá? Então, ele nos livra das preocupações e da ansiedade, nos acrescenta tudo o que precisamos quando o buscamos em primeiro lugar. E em terceiro lugar, pensamos que o que realmente importa não são as coisas passageiras deste mundo, mas estar preparado para a eternidade com Deus. Quem que falou isso aqui também, gente? Foi Jesus. Nós não vamos ler o texto, nós lemos aqui tudo no domingo passado. Hoje eu quero iniciar com os textos que eu concluí. Então nós vamos ler primeiramente João 3,16 e depois vamos ler Mateus 25. Aí a pastora Wanda vai fazer essa leitura para nos ajudar, de Mateus 25, 31 a 46. Mas João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não perca a sua vida eterna,
mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos esse versículo? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastora Wanda, por favor. Agora nós vamos partir para Mateus 25, 31 a 46. Foi a conclusão do domingo passado. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua presença neste lugar. Obrigada, Pai, porque o Senhor já tem falado e ministrado as nossas vidas. Senhor, e agora, Pai, nós queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito ministre as nossas vidas, Pai, aos nossos corações, Pai, nesta manhã, através da Tua palavra. É o que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Alinhados com Jesus para o hoje e até a eternidade. Nós lemos uma frase, iniciando semana passada, de Packer, que fala: o principal ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas criar em nós o caráter de Cristo. E eu trouxe essa palavra, essa frase, porque o Senhor Jesus, Ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou vos enviar o Espírito Santo, que é o Consolador, e Ele vai estar com vocês todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Aí Ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o principal ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções. Nós também somos cheios pela presença, pela glória do Senhor, que traz que ficamos emocionados, abençoados, choramos, às vezes perdemos até as forças físicas pela presença dEle. Mas tenha certeza que, se não houver mudança de caráter, nós não tivemos o que é o principal, que é termos a formação do caráter de Cristo. Porque só quando temos a formação do caráter de Cristo nós faremos o que Ele
fez e o que Ele quer que façamos. Qual é o propósito de a gente estar reunido aqui hoje? Simplesmente vir à igreja de forma religiosa? Porque é domingo, então a gente tem que ir à igreja. Porque eu cresci me dizendo que eu tinha que ir à missa, ou eu tinha que ir ao culto. Eu não sei como que você cresceu sendo ensinado. De qualquer forma, já foi bom. Mesmo que você foi ensinado a vir à missa ou vir ao culto, já foi bom, de alguma forma, de alguma maneira, porque te incentivou a buscar alguma coisa. Agora, chega um ponto que você tem que tomar uma decisão de deixar de viver por causa dos outros, por causa da religiosidade. Porque a nossa cultura é religiosa, porque na nossa cultura tem a tradição religiosa, para começar a experimentar a pessoa bendita de Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele quer que a gente cumpra agora o propósito dEle. Somos chamados de cristãos. O significado de cristão é ser um pequeno Cristo. Eu preciso ter o caráter de Jesus. Eu tenho o Espírito Santo que está intercedendo, que está me conduzindo, o Espírito Santo que está me motivando, o Espírito Santo que está, Elias vai, Elias não peca, Elias sai disso, sai dessa tentação. Cuidado, Elias. Você está entendendo? Aí lá está o Espírito Santo. É evidente que daí, se eu pecar, o Espírito Santo, ele não vai estar aonde está o pecado. A gente tem que tomar posição. Não adianta eu estar aqui na igreja e aí eu saio lá fora e a minha vida é igual. Então eu não tive a experiência que deveria ter com o Espírito Santo, que me conduz a ter o caráter de Jesus, que me conduz a ter as ações que Jesus teve, que me conduz ao entendimento que aquele que pecava não peque mais, aquele que furtava, que roubava, não roube mais, aquele que mentia não minta mais, o que adulterava não adultere mais. Ou seja, ter o caráter de Jesus é ser semelhante a Ele e entender que agora nós precisamos ter posicionamento. É um posicionamento vir à igreja? Sim. Mas é um posicionamento sair da igreja e fazer o que quiser. Aí eu te pergunto, adiantou? Nada. Você teve apenas um bom momento, porque com certeza aqui você vai ter sempre um bom momento. Isso aqui é tempo com Deus, tempo de alinhamento. Então aqui você está protegido de alguma forma de não estar fazendo coisas e também não ter sido atacado por Satanás em algumas coisas. Enfim, é muito bom. Agora eu tenho que me posicionar. O que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Como vai ser meu contato com a minha família que não é cristã depois que deixa até eu melhorar aqui. Tem gente que se diz cristão, mas você sabe que não é. O que eu vou fazer com a minha família que até se diz cristã, mas não é? É óbvio que o fato de você estar aqui nessa manhã não te dá de forma alguma o status de cristão. Eu lembro de alguém aqui mesmo em Jersey que certa vez perguntou para mim, eu fui convidar alguém para estar na igreja com a gente. Convidar alguém. Alguém que eu comecei a ter relacionamento e a gente sempre tem um propósito, falar de Jesus e, claro, convidar ela para ter a experiência de estar vindo à igreja. Essa pessoa conhecia uma outra pessoa que vinha à igreja. Aí ela falou assim, aquela pessoa da sua igreja? Eu falei, é. Eu falei, então acho que eu não vou não. Com respeito, falou para mim. E aí eu quis saber o porquê, um pouquinho mais, né? Claro, a gente não fica... E ela falou, porque a conduta dessa pessoa, pastor, não tem muito a ver com a conduta de alguém
que faz parte de uma igreja? Foi uma resposta interessante. Aí é óbvio que a gente já pode então explicar que a igreja é como um hospital. Quem que chega lá no hospital? É gente que está bem? Não. Só que a igreja é como um hospital onde as pessoas elas chegam feridas, magoadas, com tantos problemas. E aí, depois que ela é curada, ela não vai embora. Ela continua lá, porque agora ela tem um propósito. Isso é poderoso, irmãos. Irmão, não adianta você dizer assim, não, pastor, eu fui para a igreja, mas estava tudo bem comigo. Paulo, certa vez, o apóstolo, certa vez, falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo. Irmãos, a realidade é que todos pecamos e carecemos da glória de Deus, mas graças a Deus, porque Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, e agora, por causa de Jesus, pela graça eu sou salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A gente precisa então estar alinhado, trazer alinhamento, estar alinhado com Jesus para o hoje e para a eternidade, é ter esse senso de responsabilidade, de posicionamento. O que eu vou fazer quando eu sair da igreja? Como que eu vou me portar? Qual vai ser o meu testemunho com a minha família, que até se diz cristã, mas não é cristã, no sentido de ter o relacionamento com Jesus? Porque, por favor, eu sou claro e objetivo. Se a pessoa fala que é cristã, mas não tem atitude de um servo de Jesus, de um pequeno Cristo, não é cristã. Ela só tem um nome, mas não é. Então, a gente precisa entender que nós vamos sair daqui. E às vezes a gente já vai nem chegar em casa ainda, no caminho a gente já vai ser confrontado. Com uma pessoa que não tem o mesmo propósito. Sabendo que a gente, aí sempre tem que ter um entendimento. Quem que está por trás de alguém que não tem Jesus? Você sabe? Quem que está por trás? É o diabo. Porque o mundo espiritual, lembre-se, eu disse aqui no momento da oferta, somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E no mundo espiritual existem duas forças. No mundo espiritual existe Deus ou o diabo. Então no mundo espiritual, ou é Deus ou o diabo. Ou você está debaixo do senhorio de Jesus. Ou você tem Deus através do seu relacionamento com Cristo Jesus, de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí você está tendo o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Ou você pode ter certeza que o seu Senhor, se você não tem o senhorio de Jesus, não será Jesus, mas será outro, que você não vai convidar. Você não vai falar, vem, ele virá, sem você convidar. Porque você não tem a proteção do sangue de Jesus sobre a sua vida. Então, é preciso ter entendimento claro que há que haver um posicionamento. Eu saio daqui, eu já vou começar a ser confrontado. Então eu tenho que me posicionar. Caráter de Cristo. O que Jesus faria? Tem até um filme, um livro, que eu estimulo a que você que não viu, possa ver ou ler, você que não leu, leia, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Muito interessante, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Até não sei se temos aí na livraria, talvez, não sei, não tem, né? Ok. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O presbítero Gilberto me falou que a livraria agora tem o pagamento com cartão, né? Então já tem também o meio automático de pagamento com cartão. Fecha aspas, porque eu tinha esquecido. Desculpa. Mas eu lembrei da livraria por causa do livro. Então a gente vai procurar ter esse livro também. Em Seus Passos, o que faria Jesus.
a gente precisa ter esse entendimento. O nosso comportamento tem que ser um comportamento onde eu preciso imitar Jesus. Estar alinhado com Jesus agora é imitá-lo. Eu queria ler um texto agora que está em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Imitar Jesus é entender o que eu faço. Quer eu como, quer eu bebo, ou qualquer coisa que eu faço, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus. Então, ter o caráter de Jesus é entender o que ele veio fazer, é entender a obra dele, o que ele veio fazer. Ele veio fazer a vontade do Pai, ele veio aqui para glorificar o Pai. Então, ele nos ensinou o caminho, que agora eu e você precisamos viver para a glória de Deus. Eu não vivo para mim mesmo, eu não vivo para minha exaltação. Por isso, é bem claro, por exemplo, o que vamos fazer aqui domingo que vem? Exaltar uma pessoa? De jeito nenhum, humanamente falando. Vamos exaltar sim a pessoa bendita de Jesus, aquele que chamou o pastor Elias há 25 anos atrás para sair lá de Portugal, lá do Brasil, para ir para Portugal, para ganhar almas em Portugal, para fazer o ministério em Portugal. Então o que nós fazemos? Em tudo, em nossas celebrações, seja lá o que for, nós exaltamos o nome de Jesus. Só há um aqui, querido, só uma pessoa aqui, ou não é como a trindade que aqui é adorada. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, eles são adorados aqui nesse lugar. O restante, ninguém é adorado. Nós somos adoradores. Nós estamos aqui como adoradores, amém? Aí, então, você precisa perceber que tudo que fazemos é para a glória de Deus. Aí a gente vai para o próximo texto que está em Mateus 5,16, aonde o nosso Senhor Jesus, é esse texto que tem aí, vocês têm? Não tem não? Então coloca o próximo que eu passei para vocês aí. Desculpa, eu não é esse mesmo não. Coloca aí o próximo que vocês têm aí. Qual o próximo que está aí na... É esse, não é? Mateus 5,16? É esse, está aqui. Então tá, coloquem aí. Então, nós, quando somos alinhados com Deus, com o propósito, a gente vai entender que a gente vive para a glória de Deus, e esse viver para a glória de Deus tem que fazer que a luz brilhe entre os homens. Mateus 5,16 fala: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora eu vou voltar para aquele testemunho que eu ouvi, né? Não foi um testemunho, um testemunho. Foi triste, né? Daquela pessoa que eu abordei, convidando para vir para a igreja. E é evidente que eu convidei, falei, testemunhei. Já depois de algum tempo que eu estava tendo contato com essa pessoa. Não foi de bate-pronto, vamos para a igreja e tal, não. Até porque o propósito não é a igreja, o propósito é levar a Jesus. É esse o propósito, né? Acima de tudo. O que acontece é que quando nós não testemunhamos da maneira correta, nós não estamos vivendo para a glória de Deus e nós não estamos fazendo o que é para fazermos, que é vivermos de uma forma onde a nossa luz brilhe. Como? A luz de Jesus que está em nós, Ele é a luz do mundo. Só que a luz está brilhando através de pessoas que estão manifestando o seu reino. Nós estamos manifestando o reino de Deus. Então, eu preciso brilhar a luz de Jesus. E através do que? Das minhas atitudes, do que eu faço, as minhas obras, para que vejam as vossas boas obras. O que eles têm que ver em nós? Boas obras. O que as pessoas precisam ver em nós? Boas obras. E assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que estavam vendo naquela pessoa em casa? Boas obras? Não, porque o testemunho não foi bom. Foi o contrário. É óbvio que, como eu disse aqui, eu
Inclusive, não estava falando de alguém que estava chegando na igreja, não. Era alguém que já estava há algum tempo. Só que o fato de uma pessoa estar muito tempo na igreja não quer dizer nada também. Não quer dizer nada. A igreja é aberta para quem quiser estar aqui. Eu lembro até uma vez que houve uma pessoa, essa pessoa acabou na prisão por uma situação aí, e ela depois teve que até ir embora da ilha. Alguém chegou e falou assim, isso foi lá no início ainda da igreja, bem no começo. Alguém falou assim, pastor, a gente tem que proibir essa pessoa de vir para a igreja. Eu falei, não, proibir não. E a pessoa, na realidade, estava tendo atos errados, aonde eu próprio falei para ela, você se arruma com Deus. E eu falei, deixa de fazer X e X, né? Tal e tal coisa. Eu falei, a pessoa não deixou. Acabou indo para a prisão. Depois teve que ir embora, inclusive. Já faz muito tempo. Não era nem aqui, isso aqui, a gente não tinha nem tempo, não tinha nada, né? Então, agora, eu lembro-me que alguém me abordou e falou, pastor, a gente tem que proibir essa pessoa de vir para a igreja. E não. O que eu estou querendo dizer com isso? Dentro de um hospital, meu irmão, você tem que ter esse exato entendimento. As pessoas vão para lá porque precisam daquele lugar. E vai ter gente que talvez vai levar anos para ter uma experiência com Deus. Vai ter gente que vai ter uma experiência logo com Deus. Mas vai ter gente que vai levar anos e anos e anos. Então, entenda algo. É importante a gente ter essa visão também como igreja, como hospital, onde é um hospital para que as pessoas sejam curadas e depois as pessoas não vão embora. Porque quem foi curado vai continuar no hospital. Agora, para quê? Para ser um agente de cura. Tem que crescer. Esse hospital tem que crescer, irmãos. Você está entendendo? A igreja tem que crescer. Não vai ter igreja perfeita aqui na terra, irmãos. Só o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, que é perfeito. Agora, nós como corpo, a gente tem que lutar para estar se alinhando com a cabeça, que é Jesus. Nós como corpo precisamos lutar agora para nós fazermos o que é correto, para nós glorificarmos a Deus, para nós fazermos isso. O que Jesus falou, Elias, a tua luz tem que brilhar, Elias, diante das pessoas, para que elas vejam as suas boas obras e elas possam glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, eu queria que a gente pudesse ter compreensão nessa manhã, que é preciso tomar posicionamento. Eu tenho que querer ser luz. Eu tenho que querer marcar posição positivamente. As pessoas olhem e vejam uma pessoa como qualquer um. Que as pessoas olhem para você, olhem para mim e saibam que a gente é igual a todo mundo, de carne e osso. Temos as lutas, temos também os defeitos, temos as dificuldades, mas a gente está lutando para glorificar a Deus e para que a gente possa fazer brilhar a luz de Jesus e manifestar as boas obras. Pastor, é possível? Claro que é possível. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. A luz de Jesus é que vai brilhar. Que brilhe a luz de Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu quero concluir essa palavra. Nós estamos falando sobre alinhados com Jesus para o hoje e até a eternidade. Mas eu quero ler alguns textos aqui nessa conclusão. É interessante que esta semana nós finalizamos, no domingo passado, aliás, não nessa semana, nós finalizamos com o texto que a pastora Wanda leu. E naquele texto a gente viu Jesus falando para nós cuidarmos de quem, gente? Cuidar dos necessitados, dos pobres, cuidar dos presos, daqueles que estão com fome, dar de comer, que estão com frio e dar o agasalho, está com sede, dar de beber, você está entendendo?
Foi o texto inicial que lemos, Mateus 25, 31 a 46. Estar alinhado com Jesus é entender que há um projeto de Deus para que a igreja seja provedora dos que sofrem. Jesus veio para tirar sofrimento, irmãos. E eu queria, na conclusão dessa mensagem, inclusive utilizando alguns testemunhos do que nós lemos, aí nós olha só, isso não era nada combinado. Eu não tenho acesso aos devocionais que eu mando para vocês antes, eu recebo no mesmo dia. Às vezes ele até atrasa, então às vezes eu não tenho nem como mandar, só mando quando eu recebo. E aí, eu não tinha programado, mas olha só, vieram 3 devocionais essa semana falando assim: você precisa cuidar dos necessitados. Olha isso. Aí, nós lemos algo, eu achei tão interessante isto, e dentro do entendimento, eu quero ler essa experiência. Quando era um seminarista, Jim Walls e alguns dos seus colegas de turma pegaram tesouras e recortaram cada versículo da Bíblia sobre pobreza, riqueza, justiça ou opressão. E acredite, quando eles terminaram, havia cerca de 2.000 versículos espalhados pelo chão. Uau! 2.000 versículos. Olha que interessante. E aí, eu queria ler alguns versículos na conclusão dessa mensagem, que a gente entendesse que a gente precisa estar alinhado com o coração do Senhor, olhando para os que sofrem, para os necessitados. Essa igreja, Deus tem dado a nós, por exemplo, a graça da gente cuidar de necessitados lá em África. Eu sei que temos necessitados em Jersey também, sim. Eu sei que tem pessoas que sofrem aqui. Mas você pode ter certeza que lá, no meio da miséria, no meio de não ter um trabalho, alguma coisa para fazer, no meio de uma realidade de um lugar, por exemplo, Moçambique, 86% da população não ter um emprego formal. Só 14% da população ter um emprego formal. Alguém que trabalha mesmo e sabe que vai receber seu salário no fim do mês. Sabe o que é isso? 86% da população que tem que plantar alguma coisa e se não der algum problema climático vai colher e vai comer. Senão vai precisar de alguém que ajude eles a comerem o básico, que é o milho para fazer a chima que eles fazem. Deus deu a nós a oportunidade e o chamado para cuidar de pobres na África pobre. Eu queria que você escutasse esses versículos antes de nós orarmos. Tiago 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, você está vendo o que é religião? Religião não é vir à igreja, meu irmão, religiosamente todo domingo. Não, é muito mais. É estar alinhado com Jesus. Próximo texto, eu queria ler agora Jeremias 22:16. Jeremias 22:16 é a palavra do Senhor, na realidade, o Senhor falando não é falando sobre um rei, e falando, portanto, sobre um rei, o Senhor fala aqui nesse texto, falando sobre um rei, mas aqui estava falando, dando testemunho do pai desse rei, e ele falou assim, falando sobre o pai dele, julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Aqui está a palavra do Senhor falando, então, sobre esse rei. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Olha que interessante essa expressão, pastor Marcelo. Conhecer a Deus é julgar a causa do aflito e do necessitado.
Olha que interessante, é cuidar daqueles que talvez estão esquecidos pela sociedade, aqueles que não têm voz, aqueles que, porque não tem, não é uma cunha para meter, alguém que porventura não tenha, alguém que interceda por eles aí fora, então elas estão simplesmente vivendo à mercê da sociedade, estão aí sendo esquecidos. Mas aí de repente o Senhor fala assim: olha, julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Uau! Então aqui está a palavra do Senhor falando, e isso é tão interessante. Conhecer o Senhor é entender que o coração de Deus se move para o aflito, se move para o necessitado. Alinhar-se com os céus é cuidar dos fragilizados. Deixa eu ler o próximo texto. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Você está entendendo o propósito de Deus? Enviar Jesus. Porque o Espírito Santo está sobre nós, para sermos resposta de Deus. Sermos resposta para aqueles que não sabem o que fazer, para aqueles que estão sofrendo nesse momento. Aí a gente vai lá para 2 Tessalonicenses 3:10, e nós vamos ver esse texto: porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. É óbvio, irmãos, que a gente sabe que tem que ter ordem. É óbvio, e isso aqui eu só estou abrindo um parênteses. O que nós vamos fazer lá em África? Na realidade, não é cuidar de quem não quer trabalhar, não é de quem é vagabundo. Desculpa a expressão, tem gente que é vagabundo, não quer saber de fazer. Desculpa a expressão, mas é verdade, você sabe disso. Não é desses, porque a palavra fala qualquer ainda, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Mas quando você vê a realidade de África, de gente que não tem água, não tem uma torneira de água para abrir, de gente que tem que caminhar quilômetros para ter um poço onde ele possa pegar água, ou então um rio para pegar aquela água suja do rio. Você está entendendo? Quando alguém planta e aí a plantação dá errado porque não deu chuva, só deu seca. Ou então, de repente, veio uma chuva tão grande que estragou a colheita. E ela não tem uma poupança, porque nem conta bancária ela tem. Ela não sabe nem o que é um banco. Você está entendendo isso? Mas aí a gente vai para Salmos 41, versos 1 a 3, último versículo dessa manhã. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Davi falando assim: bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama, o cuidar de Deus. Mas vamos lembrar, verso 1, a promessa: bem-aventurado o que acode ao necessitado, que cuida do necessitado, o que ouve o clamor do que necessita, o que traz provisão para o necessitado. É bem-aventurado. Essa igreja é bem-aventurada. Nós somos bem-aventurados quando nós estamos socorrendo o necessitado. Aí eu finalizo com as palavras do Senhor. Olha quem se alinha com os céus, olha quem se alinha com Jesus, com quem tem o coração de Jesus. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos.
O Senhor o assiste no leito da enfermidade, e na doença tu lhe afofas a cama. Deus é bom, irmão. Lucas 4, 18. Só deixa aí na tela, por favor. Nós vamos orar. É a palavra do Senhor falando para nós essa manhã. É o Senhor trazendo alinhamento para nós. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Porque ungiu Jesus para evangelizar os pobres. Deixa eu te falar uma coisa. O que Jesus falou para a gente fazer agora? Para continuar o ministério dele. Você está entendendo que a gente tem que cuidar mesmo dos que estão sofrendo? Estar alinhado com Deus. Então, é ter posicionamento no testemunho, posicionamento na santidade, posicionamento na integridade, caráter de Cristo, posicionamento em ter as nossas boas obras que glorificam a Deus, brilhar a nossa luz diante dos homens, posicionamento em ajudar os fracos, os necessitados, evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Se você puder, fique em pé nesta hora para nós orarmos.